que mais acontece nesse caso, ela repete padrões, vive em ciclos repetitivos, vive em relacionamentos abusivos. Sabe? Tem um pai que é ditador, acaba se casando com um homem que é ditador. Já ouviu essa história? Por quê? Porque entrou dentro dela uma ferida de rejeição. E aquela ferida causa nela esse impacto que, quando não é tratado, vai trazer esse vínculo para ela, essa atração. É como se fosse assim, a lei da atração, quando um imã, ela vai puxar para ela aquilo que lhe fere. Ela vai puxar para ela. Então a mente, ela cria apego para não ficar sozinha com a dor. Tem dependência emocional, confusão espiritual, ciclos repetitivos. São esses mecanismos que a mente cria para se defender. Mas eu quero te dizer que esses não são sinais de fraqueza. São tentativas da alma sobreviver. A fraqueza humana é totalmente diferente disso. Não vamos usar aquele versículo de Paulo para mascarar o que está preso ali, as feridas da alma, nossos pecados, nossos fragmentos doloridos. Não vamos usar textos isolados como pretexto. Por isso que o Espírito Santo entra e ele revela o que está oculto. Ele revela o que está profundo e escondido em você. Ele começa a iluminar e te trazer a um lugar onde essa dor ocasionou, se originou. Aí, então, quando o Espírito Santo te leva nesse lugar, aí vem a cura. Aí vem realmente a cura. Eu já conversei com uma pessoa que estava passando por um problema, onde estava entrando várias vezes, caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, várias vezes. Passava tempo, caía com a mesma pessoa no mesmo pecado. E conversando com essa pessoa, percebi que lá na infância, ela tinha algo com o seu pai. Foi uma ferida aberta ali de paternidade. E ela trouxe isso para a vida dela adulta. Então, nós devemos ter cuidado com essas dores e trazer a verdade, pedir que o Espírito Santo revele. Tenha calma, tudo isso eu falei, não fique atemorizado. Ah, eu tenho isso. Ah, eu me identifiquei com isso. Calma. Deus inicia isso na sua vida, se despertar para te trazer luz. Quando você chega no limite do silêncio e da espera, Deus vem com a resposta. Vamos ver como tem esses exemplos na Bíblia? Vamos lá para a Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 1, vai falar de Ana. Ana estava no limite ali, sofrendo com Penina, que estava ali injuriando por ela não ser fértil, não poder ter filho. E Ana queria, o desejo da sua alma era ter filhos. Mas ela estava orando de uma forma errada. Enquanto ela queria ter filhos, olhando para ela não teve. Mas quando ela fez a oração e olhou para o Senhor e viu a necessidade do Senhor, que o Senhor queria dela, na verdade, para dentro dela, ela despertou. E aí ela disse:
Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei a ti. Quando ela queria só para ela não teve. Mas quando ela teve a atitude de entregar, foi diferente. Ela despertou para orar com profundidade, vendo ali a vontade do Senhor, porque primeiro ela estava olhando só a sua própria dor, a sua própria vontade, as injúrias que ela estava passando. Esther, outro exemplo maravilhoso é Esther. Esther despertou para o seu propósito ali naquela época, que era salvar o povo judeu daquele decreto de morte. E ela estava ali para este tempo. Deus fez aquele rei achar graça diante dela, assumir ela como esposa, ela ser agraciada, ser escolhida. Não foi por acaso. Não foi apenas pelo sorriso dela, não foi apenas pela beleza dela, mas porque Deus tinha propósito. E quando Mardoqueu, para algumas traduções, disse para ela, quem sabe foi para este tempo que Deus te escolheu, não pense que você vai ficar impune se você não resolver, não interceder pelo povo. E ela teve que tomar uma atitude. Então, você tem que ser despertada para o sentido real da sua vida. Débora, ela foi despertada para liderar. Ela foi despertada para vencer uma guerra. Então, quando Deus desperta uma mulher, um homem, algo no mundo espiritual se move. Vamos lá para o Vale de Ossos Secos. Leva o profeta para o Vale de Ossos Secos. Chega no Vale de Ossos Secos e diz para o profeta: você crê que esses ossos viverão? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Ele disse: então profetiza. Quer dizer, acorda, desperta. Há poder dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Você já tem a autoridade. Então, quem decide enfrentar a dor rompe. Começa a romper, começa a receber libertação verdadeira. Aqui está uma chave poderosa, aqui está uma verdade absoluta. Em você reconhecer o seu erro, o seu pecado, e você enfrentar essas fortalezas internas. E para isso você tem que descobrir o tempo de Deus. Tem que saber quando o tempo de Deus chega e saber a espera também. Saber o tempo de esperar e o tempo que Deus se apressa em te responder também. Eclesiastes vai dizer que tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Então há uma diferença entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Então você tem que saber essa diferença e esperar no tempo de Deus. Estou te dando aqui uma dica infalível para você não esmorecer diante da luta que você está passando, do conflito interno que você possa estar passando dentro da sua alma, buscando uma cura e muitas vezes não encontrando. Muitas vezes se achando culpado porque não consegue. Então Deus revela os tempos para você, o seu tempo. Você pode entrar dentro do tempo de Deus. Que coisa maravilhosa essa! Através da paz interior. O Senhor diz que eu a dou, não a dou como o mundo dá.
essa paz excede todo o entendimento, traz um alinhamento de portas, de oportunidades que vão surgir na sua vida para você agarrar. Sabe aquela pessoa que está numa tempestade? Imagina, você está numa tempestade e o seu barco, ali é uma comparação, imagina, afunda e você está ali e aparece, então, um pedaço de madeira para você agarrar. Mas você está tão cego que não vê aquele pedaço de madeira como uma salvação e vai ficar ali submergindo, indo e voltando, buscando socorro e não consegue respirar, não consegue nadar, não consegue naquele momento, em meio à tempestade, e você não vê socorro, não consegue nem olhar para os lados para ver a possibilidade que está perto de você de se agarrar e se salvar. Você tem que se despertar, porque o Senhor traz alinhamento e oportunidade para você. Você tem que acalmar a sua alma e ver que nessa tempestade Deus manda providência para você. Ele manda um pedaço de madeira para você se agarrar. Agora você tem que se acalmar. Uma pessoa que está ali numa tempestade e não se acalma, ela acaba sucumbindo. E se outra for tentar salvar essa pessoa que está dessa forma, acaba sucumbindo também, se não usar as técnicas certas. Olha o perigo. O perigo dessas situações. Então, o Senhor, Ele traz conexões inesperadas para você, como salvação, trazendo libertação, palavras proféticas aqui da Bíblia Sagrada. Você tem que confirmar na Bíblia Sagrada para poder declarar, para poder profetizar, para poder internalizar, viver e praticar, para poder acontecer a mudança de estação na sua vida.